Mais um Pod na Pan, aqui na Five, o maior evento do mercado financeiro aqui do Centro-Oeste. Estou aqui com Gustavo Cavenaghi. Gustavo, falei seu nome certo, né? Certinho. Maravilha. Para começar, ele é especialista em capital de risco. Gostaria que você desmistificasse, explicasse o que é capital de risco. Bom, na verdade, capital de risco é uma classe de ativos como qualquer outra, né? As pessoas investem na bolsa, investem em imóveis. Capital de risco é mais uma classe de ativos que, como o próprio nome diz, é uma classe de ativos de alto risco. Perfeito. Mas, como toda lógica do mercado financeiro, quanto mais alto risco, maior o potencial retorno que a gente colhe de um ativo. Então, o nosso fundo ele é especializado em investir em ativos de alto risco, startups, empresas de tecnologia, que têm um risco grande de não darem certo no futuro, porém aqueles ativos que derem certo vão trazer um retorno desproporcional e vão equilibrar esse perfil de risco-retorno, trazendo mais retorno para o bolso do investidor. Perfeito. E capital de risco, ele entra para investimento somente em startup ou não? Ele é uma das subclasses do que a gente chama de private equity, que são os investimentos privados, que podem ser desde infraestrutura, parque eólico, pontes, rodovias, tudo isso é capital privado que traz um risco maior do que a gente vê nos mercados líquidos. A classe de venture capital, que é a que a gente investe, a gente só olha para empresas, ou seja, startups que estão no comecinho das suas vidas e que são de base tecnológica. Ou seja, aquelas empresas que estão atuando em mercados em transformação e que, se derem certo, vão ter um potencial de disrupção muito grande e, consequentemente, vão crescer muito e vão trazer um retorno muito alto para o fundo. Perfeito. Uma vez eu escutei em uma entrevista de um investidor que a cada 10 startups, uma ali gerava um sucesso que arcava com o risco de todas aquelas outras e ainda gerava um super lucro. Existe um parâmetro, uma média? Acho que existem fundos com perfis de risco diferente. Quanto mais para trás na cadeia você está, ou seja, quanto mais inicial aquelas empresas são, maiores são as estatísticas são que de cada 10 empresas uma vai dar certo. Perfeito. Quanto mais maduras essas empresas são, geralmente os retornos são menores, mas a taxa de falência, vamos chamar assim, ela também é menor. Um número chutado aí da classe é geralmente 70% do portfólio não dá certo. Perfeito. E 30% do portfólio vai dar um retorno mais ou menos e uma ou outra vão trazer um retorno tão grande que vão salvar o resto do fundo. Que interessante. É um pouco essa dinâmica. Adorei. Então, como se diz, o risco não é tão alto assim quanto a gente imaginava. Depende muito da onde o gestor atua. Se você está atuando no que a gente chama de early stage, são aquelas empresas que estão no PowerPoint, estão começando, o risco é muito grande, porém os preços delas são menores, então você consegue alocar mais dinheiro, comprar mais percentual da empresa e quando ela dá certo você colhe mais retornos. Quando o risco é menor, aquela empresa já tem cliente, já tem um produto, você vai comprá-la um pouquinho mais caro, porém seu risco é menor e seu retorno vai ser menor. Perfeito. Então é um pouco esse equilíbrio que a gente precisa encontrar montando um portfólio entre alto risco, médio risco e talvez algumas de mais baixo risco para montar um portfólio saudável. Hoje a gente vê um movimento aí de muitos investidores amadores, né? A gente chama de investidor anjo, mas tem, querendo ou não, nesse meio, investidores amadores, que não estudam uma tese, não definem por que eles querem fazer aquele investimento. Qual a importância de uma gestora de capital de risco nesse movimento? Eu acho que tem diversos stakeholders na cadeia que se beneficiam disso, inclusive o próprio país. Perfeito. O Brasil tem hoje, a base da tecnologia no país geralmente nasce em universidades. Perfeito. São aqueles estudantes de física, engenharia, biologia, que estão desenvolvendo desde teses de doutorado até ideias dentro das suas universidades. A gente tem inúmeros casos no Brasil de empresas que nasceram dentro de universidades e o capital de risco foi não responsável, mas um coadjuvante importante para fazer com que aquelas empresas tivessem acesso a dinheiro para conseguir desenvolver suas ideias. É muito desafiador para uma pessoa comum ter uma ideia e tirar $1 milhão do bolso para fomentar a sua empresa. Então, os investidores anjo, por exemplo, eles têm um papel anterior ao nosso. A gente não consegue investir em empresas que estão no estágio que o investidor anjo investe, porque o risco é muito alto. Então, eles vão captando, talvez com investidores menos institucionais, vão evoluindo a empresa, a hora que ela chega numa maturidade que uma instituição como a nossa consegue investir, aí a gente coloca um capital mais relevante, mais estruturado, e essas empresas têm um potencial de destravar valores maior. Como se tornar um investidor anjo, como se tornar um investidor em capital de risco? Qual seria a jornada aí? Eu acho que depende do caminho também.
tem um investidor anjo, teoricamente basta você ter dinheiro que você consegue acessar oportunidades, Perfeito. mas a gente tem um olhar um pouco diferente, né? A gente, por exemplo, é uma gestora setorizada, a gente só investe no setor de saúde, então healthcare é a nossa tese, e a nossa visão é muito, muito, muito difícil escolher um ativo. De cada 100 empresas que a gente avalia, analisa, estuda, monta tese de investimento, a gente investe em uma. Então, assim, precisa ter um conhecimento profundo sobre o setor, precisa entender muito de tecnologia, precisa ter um bom relacionamento, precisa, eu brinco com meus analistas, gastar muita sola de sapato para conseguir ter uma visão e construir um relacionamento para acessar as melhores oportunidades e, principalmente, eu acho que os bons empreendedores eles têm acesso ao capital que eles quiserem. Você precisa ser um gestor diferente, você precisa sentar com esse empreendedor e gerar valor para ele. Você precisa ser um ativo na mesa desse empreendedor, para ele olhar para você e falar, eu quero o seu dinheiro. Porque o seu dinheiro é diferenciado, você traz algo para a minha mesa que um banco não traz, que o investidor anjo não traz. É esse tipo de empreendedor que a gente procura e é isso que a gente tenta desenhar para a nossa gestora. Então, montar times especializados que entendem muito daquilo, que conseguem gerar valor para o empreendedor, que é isso que a gente consegue acessar as melhores empresas. Vocês estão enquadrados como uma Venture Capital, é Sim, isso, né? a gente é um fundo de Venture Capital. E eu gostaria de pedir você para explicar um pouco do diferencial de uma Venture Capital, porque no caso vocês diminuem o risco, não é isso? O risco para esses investidores, por teoricamente, ser uma Venture Capital. A gente faz uma análise muito profunda sobre o setor, sobre o time, sobre a tecnologia, sobre, enfim, nosso memorando de investimento tem 50 páginas. É um estudo profundo que a gente tenta olhar para um ativo e maximizar as nossas chances de acertar. Então, os nossos investidores, então os cotistas do fundo, eles investem no nosso fundo porque eles confiam na nossa capacidade de, primeiro, encontrar bons ativos, selecionar esses bons ativos e montar parcerias com aqueles empreendedores que a gente mitigue os riscos deles darem errado e maximize os riscos deles darem certo. Então, no caso, eles não investem de forma direta naquela startup, eles estão investindo no fundo. Exato. E aquele fundo vai fazer a distribuição para as startups. Exatamente. Que tem ali matching de gestão, matching de números e potencial. O fundo ele é um veículo tanto que mitiga risco para os investidores, porque eles não estão investindo na pessoa física direta em uma empresa, tem um veículo de investimento, como maximiza retornos, né? Ele é ele é uma estrutura hoje, pela regulação do Brasil, que permite você colher um retorno melhor, digamos assim. Se você investe na pessoa física, você vai, enfim, pagar um imposto que no fundo você não paga. Ele é uma estrutura mais viável para você conseguir extrair o máximo possível desses investimentos. Perfeito. E agora falando de startups, como que esses empreendedores podem se preparar para fazer uma captação dessa? Eu acho que é uma jornada difícil e os gestores a gente está constantemente bombardeado por diversas oportunidades de investimento. Eu acho que ter uma visão muito, muito, muito clara de qual a sua proposta de valor, qual o problema que você está resolvendo para o seu cliente e por que a sua empresa ela é muito diferente do que já existe no mercado. É isso que a gente está olhando. O que esse time tem e o que esse produto tem que é tão diferente e tem um potencial tão grande perante tudo que já existe no mercado hoje. Perfeito. Acho que essas são as duas primeiras coisas que eu vou olhar quando eu converso com o empreendedor. Então, diferencial time, produto. É isso. Se tiver produto e não tiver time, não investe. Se tiver time e não tiver produto, não investe. Com certeza. O produto pode ser maravilhoso. Se o time não for um time muito complementar, muito especializado naquele setor, que tenha skills que vão permitir que aquela empresa saia de um pequeno produto para uma empresa grande, a gente não vai investir. E vice-versa. Se o time for espetacular, mas não tiver um produto vencedor, a gente também não vai investir. Perfeito. E qual que é o movimento, o benefício que esses investimentos, essa movimentação de capital de risco gera para a nossa economia? Olha, eu acho que é gigantesco, né? Eu acho que o país se beneficia muito de você ter atores de capital privado fomentando o desenvolvimento de novas empresas que vão virar grandes potenciais multinacionais do país, que vão desenvolver tecnologia, que vão empregar desde engenheiros, físicos e toda essa mão de obra qualificada que hoje muitas vezes a gente perde, né, principalmente os desenvolvedores de software que estão aí trabalhando para empresas internacionais. Então a gente acaba ajudando a viabilizar a indústria de base tecnológica no país. Então eu acho extremamente importante esse tipo de investidor e eu espero que muitos outros fundos surjam também para que a gente consiga injetar capital em empreendedores que estão com sonhos muito grandes e que podem transformar as suas pequenas empresas hoje em líderes de tecnologia globais. Isso tem um valor para o país surreal. Perfeito. E agora eu queria que você citasse,
projetos bem-sucedidos de startups que aconteceram por investimentos de capital de risco? Acho que quase todas as empresas de tecnologia do mundo passaram por ciclos de capital de risco, né? Desde Google, Oracle, todas as empresas que a gente escuta, né, que nasceram na garagem de um empreendedor. Cita uma nacional. Acho que um caso que eu gosto muito é da RD Station. RD, perfeito. Acho que é um caso espetacular de desenvolvimento de tecnologia nacional e de, enfim, uma empresa que nasceu pequenininha e virou um monstro de software. Acho um caso muito legal. Inclusive, ela foi comprada, depois passou a comprar, né? Sim, a RD hoje tem um time de M&A que compra outras empresas e está crescendo inorganicamente. Perfeito. E, para encerrar, eu queria pedir para você deixar uma frase aí para os investidores e, aliás, para as pessoas que querem se tornar investidores, e depois uma frase para os startupeiros aí que estão com esse sonho, com essa energia de fazer essa captação. Eu acho que para os investidores, o principal ponto é se estruturem. Busquem profissionais qualificados que entendem daquele mercado, que conseguem fazer uma alocação estruturada, correndo o menor risco possível para extrair o maior retorno possível. E se a ideia for se tornar um investidor, vai estudar, vai conhecer, vai aprender, começa a investir em outros fundos para entender como essa dinâmica funciona antes de fazer uma alocação e correr um risco desnecessário. E para os empreendedores, busquem os parceiros certos. Capital por capital, muitas vezes pode ser mais danoso do que, de fato, você encontrar um bom parceiro que vai te ajudar e vai trazer muito mais do que o dinheiro para a mesa. Vai trazer expertise, vai trazer relacionamento. Eu acho que isso todo empreendedor que a gente conhece, que captou antes, fala essa frase. Deveria ter captado com a pessoa certa, porque acho que isso ia facilitar muito a minha vida. Vi isso acontecer em várias startups. Gustavo, foi um prazer te ter aqui. Foi um papo bem bacana, que tenho certeza que vai aí ajudar tanto as pessoas que querem se tornar investidores, quanto as startups. E se conectem com o Gustavo. E ficamos aqui com o Pod na Pan.